What's up, guys? Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais esta transmissão do canal Inglês na Universidade, que nós temos feito todas as segundas e quintas-feiras às 9h47 da noite, por isso a live se chama 9:47, 9h47, né? Tanto na segunda quanto na quinta. E a gente sempre vai trazer dicas de vocabulário, de gramática, de expressões idiomáticas em inglês, para quem está começando a estudar, para quem já estuda, já sabe, já tem uma caminhada com o idioma e quer se aperfeiçoar. E a dica de hoje é sobre sobre uma dúvida muito comum, que é o uso de to ou for, né? Quando é que eu vou usar to em inglês? Quando é que eu vou usar for? Essa é uma dúvida que mesmo quem está em níveis mais avançados pode apresentar, né? Quem está começando geralmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de aplicação, mas quem está um pouquinho mais avançado também vai ter dificuldade de aplicar as preposições to and for. Ok? Muito bem, o pessoal está chegando, sejam bem-vindos. Gil Bonissoni, Malak, Maísa, obrigado, viu? Obrigado pela presença. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente, acompanhando a transmissão. Comentem, deixem dúvidas caso isso aparecer. Será uma alegria poder dar uma olhadinha e responder também, ok? Vocês viram que eu estou de visual novo, cansei do cabelo nessa quarentena, resolvi cortar e estou, sinceramente, me sentindo muito melhor. Por falar nisso, lembrem que em inglês eu não vou dizer eu corto meu cabelo, literalmente, né? I cut my hair. Eu não digo assim em inglês, né? Porque se eu disser assim, alguém vai entender ou as pessoas vão entender que eu mesmo corto o meu cabelo ou cortei o meu cabelo. A estrutura para expressar isso em inglês é I have my hair cut. Literalmente, eu tenho o meu cabelo cortado. É assim que vai funcionar em inglês. I have my hair cut. Eu tenho o meu cabelo cortado. Porque se eu disser I cut my hair, dá a impressão que eu mesmo cortei o meu cabelo, né? Eu cortei meu cabelo. I cut my hair. Então, em inglês é I have my hair cut. Eu tenho o meu cabelo cortado, porque é outra pessoa que corta para mim. Alright? No caso do passado, como eu tive ele cortado na sexta-feira passada, eu poderia usar o passado do verbo have, que é had. Eu direi I had my haircut last Friday. Eu tive meu cabelo cortado na última sexta, ok? A Malak está dizendo, you look very good. Thank you very much. It's a little strange. É um pouquinho estranho agora no começo, mas sinceramente eu gostei. I liked it. Alright. Muito bem. Pessoal, para quem está chegando agora, essa é uma transmissão que a gente faz aqui toda segunda e toda quinta, às 9h47 da noite, né? A live se chama 9:47, para trazer dicas de vocabulário, gramática, expressões em inglês. E hoje nós vamos utilizar como pauta, né, para os nossos estudos, a diferença entre as preposições to e for. Quando é que eu uso to, quando é que eu uso for, e vamos trazer alguns exemplos também, ok? Vamos começando então. Então, esse é o conteúdo de hoje, né? A diferença entre to e for em inglês, quando é que eu vou usar uma ou outra. Começamos com o to, né? E o primeiro caso, a primeira situação para a aplicação de to eu vou usar to para falar de infinitivo. Ok, essa palavra é muito comum para quem começa a estudar inglês, ela vai aparecer já, de repente, nas primeiras aulas, né? O que é infinitivo? Infinitivo é quando o verbo não está conjugado com algum pronome. Ele está, digamos, na sua forma original. Em português, com terminações ar, ir. Por exemplo, falar é um verbo no infinitivo. Correr, sorrir, brincar, beber, dormir. Quando o verbo está com essas terminações ar, ir, é um verbo no infinitivo que ainda não foi conjugado. Então, em inglês, para expressar essa terminação ar, ir, eu vou usar o to. Por exemplo, I don't know what to say. Eu não sei o que dizer. Então, notem que aqui eu tenho um verbo no infinitivo. Dizer, terminação ir. Vou utilizar a preposição to. I don't know what to say. Eu não sei o que dizer.
Então, de novo, infinitivo, que é uma palavra que vai aparecer muito nos estudos de inglês, é quando o verbo não está conjugado ainda, ele está na sua forma original, terminação ar, ir. Correr, brincar, sorrir, florir, andar, navegar. Todas essas terminações ar, ir em inglês serão expressas, né, ou serão ditas com a preposição to. Então, eu não sei o que dizer, terminação ir, vou colocar o to antes do verbo. I don't know what to say. Alright? I don't know what to say. Então, esse é o primeiro caso. To para o infinitivo. Essas terminações ar, ir em inglês. Alright. Próximo caso. To para entregar algo a alguém. Quando eu entrego alguma coisa para alguém, eu utilizarei a preposição to. Por exemplo, please give the book to him. Por favor, dê o livro a ele. Esse to aqui quer dizer que eu estou entregando para alguém, né? Alguém é o destinatário do verbo, no caso, o verbo dar. Please give the book to him. Quando for entregar algo para alguém, a preposição será sempre to, ok? Não é comum dizer please give the book for him. Até dá para entender, mas o certo, quando eu vou entregar algo para alguém, esse para é com a preposição to, alright? Please give the book to him, ok? Terceiro caso, to para desejar algo a alguém. Por exemplo, Happy New Year to you all. Feliz Ano Novo para todos vocês, né? Por exemplo, para pegar uma data comemorativa, né? Estou desejando algo para alguém. Este para, no caso desse desejo, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu vou dizer Happy New Year to you, or Happy New Year to you all, para vocês todos, como é o caso deste exemplo. Ok? Então, para desejar algo para alguém, eu vou sempre utilizar a preposição to e não for. Ok? Good. Next. To para deslocamentos ou direções. Quando eu falo, por exemplo, né, eu vou para o supermercado, estou indo para a escola. Quando eu falo de destino, né, quando isso implica em deslocamento ou direção, também vou utilizar a preposição to. Por exemplo, I'm driving to the supermarket. Estou dirigindo para o supermercado. Então, quando eu falo de destino, de deslocamento, de destinação, a preposição será sempre to. Não vou dizer I'm driving for the supermarket. Não soa bem. I'm driving to the supermarket. Ok? Alright, next. To para indicar função. Como assim indicar função? Por exemplo, eu uso meu celular para ver vídeos. Eu uso a minha televisão para aprender inglês. Não sei. Quando eu falo de uma função de algo, quando eu falo de alguma aplicação de alguma coisa, eu vou utilizar o to como preposição. Por exemplo, I wear those sneakers to run. Eu uso esses tênis ou aqueles tênis para correr. Ou seja, é a função dos tênis. Eu uso o meu computador para fazer pesquisas. Eu uso o meu tablet para fazer videochamadas. Quando eu falo de função de algum objeto, eu vou utilizar a preposição to, right? Então, se eu disser, eu uso meu celular para assistir vídeos, né? Eu posso dizer, I use my cell phone to watch videos, alright? Yeah. Então, quando eu falo de função, eu vou utilizar a preposição to também. Ok. Bem, terminamos to, já começamos com for, mas vamos dar uma retornadinha aqui, só para revisar o uso de to, então, mais uma vez. Lembra, então, to para infinitivo, quando os verbos terminam em ar, ir. Então, se eu quiser dizer falar, to speak, brincar, to play, sorrir, to smile, beber, to drink. Sempre que tiver essa terminação, o verbo está no infinitivo, ele não foi conjugado ainda. Não é durmo, dormimos, falamos, brincamos.
brincar, dormir, falar, correr, isso em inglês se expressa com to. Então o exemplo que a gente trabalhou hoje foi, né? Eu não sei o que dizer. I don't know what to say. Porque aqui é infinitivo, terminação er, dizer. I don't know what to say, ok? Segundo caso, to para entregar algo a alguém, né? Dar um objeto para alguém, entregar para, enviar para. Nesse caso, to também. Please give the book to him. Por favor, dê o livro a ele. É como o exemplo do destino, né? Do deslocamento, de repente. Qual que é o destinatário, o destino final? Para esses casos, tanto de lugar como, no caso aqui de uma pessoa, ela é o destinatário do livro, eu vou utilizar a preposição to, right? So, please give the book to him. Por favor, dê o livro para ele, o destinatário, ok? Próximo, to para desejar algo a alguém. Então, mais uma vez, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Happy Birthday to you, está na musiquinha, né? Happy Birthday to you. Então, desejo o Feliz Aniversário para alguém, esse para, assim como para Natal, Feliz Ano Novo, é sempre o to. Por exemplo, Happy New Year to you all. Feliz Ano Novo para todos vocês, ok? Então, para desejar algo a alguém, preposição to. Para quem está chegando agora, a gente está estudando a diferença entre as preposições to e for, que sempre causam alguma dificuldade, alguma dúvida, né? Quando é que eu vou usar para sendo to, quando é que eu uso para sendo for. Estamos trazendo alguns exemplos e explicando cada uma delas, right? Next. To para deslocamentos ou direções, né? Então, I'm driving to the supermarket. Então, o supermercado é o destino final, né? Para onde eu estou indo. Quando eu falo em destinação ou deslocamento também, a preposição é to. I'm driving to the supermarket, né? Para o supermercado, alright? E to também para indicar função, né? Qual é a função de um objeto? Para que é que eu uso ele, né? Como, por exemplo, I wear those sneakers to run. Eu uso esses tênis para correr, ou seja, é a função dos tênis. Mais um exemplo com o celular, né? I use my cell phone to read books. Eu uso meu celular para ler livros. Então, quando eu falar de função de alguma coisa, eu vou utilizar a preposição to também, ok? Good. Vamos iniciar então os de for, que tem alguns casos diferentes. Tem um caso que é bem similar, para não dizer o mesmo, né? Mas a maioria dos casos é um pouquinho diferente. Quando é que nós vamos utilizar a preposição for, então, né? Primeiro caso, for para indicar períodos de tempo. Essa aqui é bem tranquila, geralmente pouca gente erra. Quando eu falo, por exemplo, assim... Opa! Deixa eu só sair daqui. Ok. She lived in Australia for 10 years. Ela viveu ou morou na Austrália por 10 anos. Então, para falar de quantidade de tempo, de duração, eu vou utilizar a preposição for. She lived in Australia for 10 years. Aqui a tradução seria por, né? Não é bem para. Então, para falar de duração de tempo, eu vou utilizar for, ok? Outro caso, for para indicar motivação. For para indicar motivação. Por exemplo, I will do this for her. I'll do this for her. Eu farei isso para ela ou por ela. Ela é a motivação pela qual eu vou fazer alguma coisa. Eu farei por ela. I will do this for her. Ok? Então, quando eu falo de motivação, eu posso utilizar a preposição for. Por exemplo, eu vou para a academia pela minha saúde. I go to the gym for my health. Então, minha saúde é a motivação pela qual eu vou à academia, aproveitando que o Diego está aí. I go to the gym for my health. Então, eu vou para a minha saúde, pela minha saúde. Quando eu falo em motivação, nesse caso, minha motivação é uma pessoa. I will do this for her. Eu farei isso por ela. É ela que me motiva a fazer alguma coisa. Então, a preposição será for. Ok? Next. For para indicar favor ou benefício. Como assim? Can you call her for me?
você pode ligar para ela por mim, né? Ou pode ligar para ela para mim. Isso indica que eu estou pedindo um favor, né? É por mim, é no meu lugar, é para mim. Quando falar então em benefício ou favor, também utilizarei a preposição for. Can you call her for me? Você pode ligar para ela por mim, no meu lugar, fazendo um favor. Também utilizaremos for. Mais um caso para indicar função. Bem, nós vimos função antes, né? Quando eu dei o exemplo dos tênis que eu uso para correr. Agora, se eu utilizar for, será que eu posso manter a mesma estrutura? O exemplo é I wear those sneakers for running. Bom, o exemplo é o mesmo. Eu uso estes ou aqueles tênis para correr. E antes nós dissemos I wear those sneakers to run. Posso usar for? Posso, mas se eu usar for, o verbo terá que ter ing, porque uma regra. Considero for como uma preposição e depois de preposição eu vou utilizar ing. Então, I wear those sneakers for running. Posso dizer aqui to run, e também está certo, e a frase quer dizer a mesma coisa, e se eu usar for, eu vou acrescentar, ing no verbo I wear those sneakers for running, ok? Então, for também para indicar função. Para que eu uso o tênis? Para correr. I wear those sneakers for running. Lembrando que também posso dizer to run. Eu dei o exemplo de antes, né? Eu uso meu celular para ler livros. I use my cell phone to read books. Também poderia dizer I use my cell phone for reading books. Poderia colocar ing no verbo ler também. Então, nesse caso de função, tanto faz usar to ou for, mas no caso de to, o verbo permanece no infinitivo, né? Na sua forma original, run. No caso de for, eu vou colocar ing. Como a gente tem aqui, né? I wear those sneakers for running. Eu uso aqueles tênis para correr, ok? Então, nesse caso, tanto to quanto for tá certo. Ah, já acabou? Ok, vamos revisar o for, então. Vamos voltar aqui. Mais uma vez, o uso de for como preposição para diferenciar do uso de to, né? E esse é o conteúdo que nós estamos estudando nessa segunda-feira. Primeiro caso, for para períodos de tempo, né? O exemplo que a gente trouxe foi She lived in Australia for 10 years. Ela viveu na Austrália por 10 anos. Esse por é representado por for em inglês. For para indicar motivação. I will do this for her. Eu farei isso por ela. Ou seja, ela é a motivação pela qual eu farei alguma coisa utilizando a preposição for. O exemplo de antes, né? É que eu falei sobre academia. I go to the gym for my health. Então, eu vou para a academia pela minha saúde, para a minha saúde, né? Essa é a motivação pela qual eu vou à academia. I go to the gym for my health. Nesse caso, a motivação é uma pessoa. I will do this for her. Eu farei isso por ela, alright? Então, utilizamos aqui a preposição for. Para quem está chegando agora, a gente está estudando a diferença do uso de to e for em inglês, né? Quando é que eu uso to como para, quando é que eu uso for como para ou por, em alguns exemplos. Essa é a pauta que nós temos para essa segunda-feira. Também vamos utilizar for para indicar favor ou benefício. Por exemplo, can you call her for me? Can you call her for me? Você pode ligar para ela por mim, ou seja, é um favor que eu peço, né? É por mim, é para mim, é no meu lugar. Também vou utilizar a preposição for. Can you call her for me? Pode ligar para ela para mim ou por mim. É outro uso de for. Mais uma, for para indicar função, né? E é o exemplo do tênis. I wear those sneakers for running. Eu uso aqueles tênis ou estes tênis para correr. Nesse caso, o verbo depois de for com ing, né? Poderia dizer também I use my tablet for video calls. Então, eu uso meu tablet para chamadas de vídeo, também posso, porque eu estou falando de função. Qual é a função do tênis? Qual é a função do tablet, do celular? Sempre eu vou utilizar
com a preposição for. Alright, muito bem. Pessoal, então essa é uma dica, né, de algo que interessa de repente alunos mais básicos, para quem está começando, assim como alunos avançados. Às vezes vou usar to, vou usar for, causa alguma confusãozinha, né, de aplicação. E esse vídeo vai ficar salvo aqui no perfil do Inglês da Universidade, acho que no IGTV, se eu não me engano. Então quem não conseguiu assistir ou quer revisar, pode ficar à vontade para acessar de novo. Nós já vamos disponibilizá-lo assim que a transmissão encerrar. E nós gostaríamos de dizer que quem tiver alguma pauta, né, alguma sugestão de conteúdo para os nossos vídeos, que acontecem toda segunda às 9h47 da noite e toda quinta às 9h47 da noite também, pode, por favor, nos escrever. Quero saber a diferença entre will e going to para futuro. Ou quero revisar o alfabeto, me confundo nos números, não sei os dias da semana, né? Alguns conteúdos mais simples, um pouquinho mais avançados, né? A diferença entre passado simples e present perfect, né? Por exemplo. Então nós vamos trabalhando de acordo com as demandas que as pessoas que nos acompanham, assim como vocês, nossos amigos, nos apresentam. Thaís está dizendo aí, perfect teacher. Malaki, excellent, thanks. Imagina, obrigado vocês. Thank you for being here. Show, seu new visual. Gostou, Diego? Estou me sentindo ótimo com esse cabelo novo. Apesar do frio aqui no sul, mas está muito prático e eu acho que eu vou seguir com esse corte de cabelo por algum tempo ainda. Alright, so thank you very much for being here. Obrigado por estarem aqui mais uma vez e nós nos vemos na próxima quinta-feira, next Thursday at 9:47 p.m. às 9h47 da noite. Alright, take care, se cuidem and see you then. Até lá, bye!